é, coisas que você pode fazer. Enfim, eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Não, tá ótimo. Ah, olha só, a repetição dos padrões. Porque parece que vivemos a mesma história com pessoas diferentes? Uma das experiências mais intrigantes da vida emocional é a sensação de que determinados acontecimentos se repetem. Mudam os relacionamentos, mudam os ambientes e mudam as pessoas, mas certos conflitos continuam aparecendo. Algumas pessoas dizem, putz, eu sempre escolho parceiro que não demonstra afeto, e outras falam, pô, todos acabam me decepcionando, eu tenho dedo podre, comigo nada dá certo, eu nunca vou ser feliz no amor, tal coisa nunca vai se resolver. Então, é muito importante que vocês olhem e comecem a perceber que tem um padrão, existe algo que está se repetindo em todas essas relações, né? Então, sem perceber, a gente começa a buscar relações que de alguma forma se encaixam naquilo que a gente aprendeu sobre o amor. Se você está vivendo numa família que não te dava segurança e que você teve necessidades, né? Você normalmente vai acabar buscando isso para você. Por quê? O conhecido, ele transmite uma sensação de previsibilidade. Mesmo quando não produz felicidade, ele oferece ao cérebro a impressão de que sabemos como aquele tipo de relação funciona. É por isso que, em alguns casos, um relacionamento saudável pode causar estranheza. Quem cresceu em ambientes marcados por instabilidade pode interpretar uma relação tranquila como uma relação sem emoção. Quem aprendeu que precisa lutar constantemente pelo afeto pode sentir dificuldade em acreditar no amor que é oferecido de forma espontânea. E quem viveu cercado por críticas pode desconfiar quando recebe acolhimento e reconhecimento. Isso acontece porque o nosso cérebro ele não busca apenas prazer, ele busca também coerência com aquilo que aprendeu ao longo da vida. Outro aspecto importante é que as nossas crenças, elas influenciam o nosso comportamento, e o nosso comportamento influencia as respostas que recebemos das outras pessoas. Imagine alguém que acredita profundamente que vai ser abandonado. E aí, com medo de perder o relacionamento, essa pessoa procura confirmação constante. Ela torna-se excessivamente vigilante e interpreta pequenos acontecimentos como sinais de rejeição. O parceiro pode sentir-se pressionado por essa dinâmica e, aos poucos, afastar-se para recuperar espaço. Quando isso acontece, a pessoa conclui: eu sabia que seria abandonada. Perceba o que aconteceu. A crença inicial, ela influenciou o comportamento influenciou a relação, e a relação acabou reforçando a crença original. Esse processo é conhecido na psicologia como uma espécie de profecia autorrealizável. Não porque o futuro estivesse determinado, mas porque as nossas expectativas acabam influenciando a maneira como nos comportamos diante da situação. Então, olha que interessante. Algo semelhante acontece com quem acredita que precisa agradar para ser amado. A pessoa evita conflitos, concorda com tudo, esconde seus sentimentos e procura atender continuamente a necessidade dos outros. Com o tempo, ela pode sentir que ninguém percebe as suas próprias necessidades, e aí, novamente, a crença inicial acaba sendo reforçada: ninguém cuida de mim. Na realidade, muitas vezes as pessoas sequer tiveram a oportunidade de conhecer aquilo que ela precisava, porque essas necessidades permaneceram silenciosas durante toda a relação. Então, olha que interessante, né? A gente identificar esses padrões, a gente entender que a gente pode repetir por necessidades emocionais e também a gente pode encontrar parceiros porque é um pouco parecido com aquilo que a gente tinha na infância. Então, se é uma pessoa complexa, caótica, complicada, de repente pode estar aí revelando algo da sua infância que para você
essa pessoa, você sente que ela é conhecida, é uma coisa que você sabe lidar com isso. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai ter um relacionamento que é um pouco mais seguro e tranquilo, muita gente não consegue, porque está tão, às vezes, acostumada, né, ao caos, ao desafio, aquela coisa, que quando encontra uma relação assim, né, não sabe nem o que fazer, né, fica parecendo assim, do John Travolta olhando, né, ou que nem aquele cachorro que corre, corre, corre atrás da bicicleta, né, quando a bicicleta para, o cachorro sabe o que faz, né, o que que eu faço? Eu mordo o pé, eu mordo o pneu, o que que eu faço aqui? Eu sento, eu saio correndo. Então, a gente identificar os nossos padrões emocionais é fantástico e existe algumas coisas que você pode fazer, né, para você melhorar essa relação com você mesmo. Muito bem. Então, esse é o conteúdo que eu preparei para hoje sobre as feridas emocionais, sobre apego, sobre como que a gente funciona dentro das nossas relações. E eu queria trazer para vocês aqui alguns exercícios para que vocês possam fazer durante a semana aí, para a gente continuar no nosso programa de desenvolvimento emocional. É importante a gente ter os nossos encontros e reflexões, e agora eu gostaria, eu vou compartilhar depois no grupo, né, esse PDF com toda essa com todo esse conteúdo que eu compartilhei com vocês. E ao final, a gente vai ter 4 exercícios, que daí você pode escolher se você quer fazer um ou fazer todos. Como eu sei que vocês estão bastante empenhadas, né, eu acredito que vocês vão praticar todos os exercícios, porém, escolha só um e vai olhando, vai lendo para isso, né? Talvez nesse momento você não sinta essa necessidade, mas lá na frente você vai ter esse material, né? E você pode voltar nessa apostila e praticar os outros exercícios, tá bom? Então, uma dos exercícios, né, seria o seguinte: olhando para a sua história com novos olhos. Como eu costumo me relacionar? Após conhecer esses estilos de apego, reflita sobre qual deles mais se aproxima da forma como você costuma viver seus relacionamentos atualmente. Você percebe que consegue confiar nas pessoas? Você costuma sentir medo frequente? Tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade? Escreva livremente sobre aquilo que você percebeu. Escrever é um excelente exercício para a gente poder tirar, né, daqui de dentro, né, e colocar, né, e externalizar e olhar para aquilo que está dentro da gente, tá? Outro exercício é minhas necessidades emocionais. Relembre as necessidades emocionais, né, apresentadas nesse módulo: segurança, vínculo, reconhecimento, autonomia e limites saudáveis. Ao pensar na sua infância e adolescência, quais dessas necessidades você acredita que foram suficientemente atendidas? Qual delas parece ter recebido menos espaço? Então, assim, é para você identificar quais delas você mais teve ou menos teve. 3, o presente como reflexo da história, né? Observe a sua vida atual. Existe algum comportamento que se reflete, né, que se repete nos seus relacionamentos, né? E aí, se repete, que necessidade emocional que pode estar atrás pode estar por detrás, né, dessa reação? E por último, né, um exercício de uma carta para si mesmo. Depois que você já refletiu, que você já fez os outros exercícios, o que que você diria para você mesmo, né? Com esse olhar de amor, de tranquilidade, né? De compaixão, né? Então, isso é um exercício que eu gostaria que vocês praticassem, se possível, tá? E que na próxima semana, ou quem quiser, inclusive eu gostaria, né, de poder ajudar vocês, se possível, tá bom? Dentro daquilo que é possível fazer. Eu sei que às vezes no grupo, né, colocar uma coisa em grupo é mais complicado, você pode estar envergonhado. Se há algo que você gostaria de conversar em particular, ou que você precisa de uma orientação, ou de algo que você viu aqui, que você gostaria de conversar comigo, pode me mandar diretamente para mim a sua dúvida, o seu áudio, tá bom? Eu estou à disposição para ajudar você.
como eu falei, como eu trouxe, né, esse programa de desenvolvimento Travessia Interna, eu sou a condutora de vocês para a gente fazer essa travessia, e eu quero que vocês contem comigo, caso vocês precisem conversar sobre algo, entender algo na vida de vocês que esteja aqui dentro, né, do que a gente está falando, fiquem à vontade, tá bom? Legal. Muito bem, pessoal. Tem alguém que entrou e saiu aqui, deixa eu admitir novamente antes de finalizar. Alguém caiu, mas já voltou. Pessoal, alguém tem alguma pergunta antes de eu finalizar a nossa aula? Pode abrir o microfone, pode falar se quiser, tá bom? Esses quatro Muito. exercícios, Damares, Oi, a gente vai escrever? eu vou compartilhar no grupo, igual eu compartilhei aquela apostila, né, em PDF, né? E aí, na apostila em PDF, na última página, vai ter esses exercícios. Então, quando após finalizar, eu já estou compartilhando com vocês lá, e aí vocês fazem esses exercícios. Aí vocês podem escrever, é para vocês, tá bom? Não. A única coisa que eu me coloco à disposição é que se ao escrever o exercício, tiver alguma lembrança ou alguma dificuldade, quiser conversar comigo, fique à vontade, tá bom? Pode entrar em contato diretamente comigo. Se não quiser perguntar no grupo, se sentir que vai se expor, não tem problema nenhum. Uhum. Tá. Então tá bom, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu espero ter trazido algo que foi interessante, que contribua para o desenvolvimento de vocês. Espero que isso seja o primeiro de muitos assuntos ainda que a gente vai ver. E na próxima semana a gente tem o nosso terceiro encontro e eu vou compartilhando durante a semana qual vai ser o conteúdo, o que que a gente vai trabalhar, para que vocês possam ficar por dentro, tá joia? Tá joia. Então tá bom, pessoal, muito obrigada. Até segunda-feira que vem. É a segunda. Obrigada, de coração. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.